Boa tarde, pessoal. Já temos aí 47 participantes entrando. Vou aguardar só um minutinho para ir entrando as pessoas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos voltando aí aos poucos. Esse é o último dia, né, do nosso evento aí, que contou com inúmeras palestras, contribuições, né? E aí, eu tô vendo o pessoal dando boa tarde aí no chat, bem bacana. O pessoal já deve ter almoçado, deve estar voltando agora aos poucos. Bom, eu acho que já entrou todo mundo, as pessoas vão entrando aos poucos. E aí também, para não tomar muito tempo, né, das palestrantes, eu acho que a gente já pode ir começando. Bem devagarzinho, no ritmo lento, para a gente ir aos poucos aí voltar com tudo. Bom, pessoal, prazer, primeiro de tudo prazer. Eu sou o Lucas Cruz, eu sou estudante acadêmico da graduação de Psicologia na PUC do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Sou membro do NAAD, que é um núcleo acadêmico de álcool e drogas também, da PUC, coordenado pelo professor Marco Aurélio Negreiros. Para mim é um prazer estar aqui com vocês todos. Coube a mim, né, essa missão difícil de estar encerrando esse evento magnífico, que trouxe inúmeras contribuições aí para todo mundo, mas eu espero fazer uma apresentação à altura aí para a gente poder estar encerrando com chave de ouro esse evento aí. Fico muito feliz dessa missão. E sem mais delongas, né, eu quero também convidar vocês todos. É um convite que já foi feito inúmeras vezes, mas quando as coisas são boas, vale a pena a gente reforçar o convite para que todos venham conhecer, para que todos venham saber da nossa pós-graduação em Independência Química que a gente tem na PUC do Rio de Janeiro. A gente já conta com inúmeros professores de alta qualidade, como o próprio professor Marco Aurélio Negreiros, que foi coordenador dessa atividade aqui ao longo de todo esse mês. A gente tem o professor Jesus Landeira, que é um professor de excelência na área de neurociência, cognição, trabalha muito com esses aspectos, e, enfim, inúmeras outras contribuições na área de neurociência, na área também psicanalística, também foca nisso. Então, eu queria convidar todos vocês para que vocês virem conhecer, né, esse curso magnífico em pós-graduação que a gente tem aqui na PUC do Rio de Janeiro. Tá legal? Feito o convite, eu acho que eu já posso comentar um pouquinho, né, sobre esse currículo de peso que a gente tem das duas palestrantes aqui de hoje. As nossas palestrantes agora, durante a parte da tarde, serão Ivone Ponzec e Sabine Cavalcante. Quem vai começar falando um pouquinho com a gente é a Ivone. Para apresentar a Ivone, ela é mestre em psicologia pela PUC, psicanalista, fundadora e ex-diretora do NEPAD, da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O NEPAD, ele é um núcleo de estudos e pesquisa em atenção ao uso de drogas, tá legal? E a Sabine, ela é formada em psicologia clínica e pesquisadora, mestre em ciência da saúde pelo IFE da Fiocruz e coordenadora do FIDE, Fórum Internacional de Debate sobre Drogas, tá legal? Antes de passar para a Ivone, que vai começar com uma apresentação de 30 minutos, e logo depois a Sabine vai ter 30 minutos também, e os 30 minutos finais vão ser vão ser dedicados a perguntas e respostas, tá legal? Vocês vão poder enviar perguntas através do Zoom e através do YouTube. Eu vou estar recolhendo as perguntas, vou estar selecionando algumas perguntas para a gente fazer ao final. Bom, eu acho que eu já posso passar para a professora Ivone. Com isso, encerro aqui a apresentação. Estou muito feliz, novamente, de estar aqui com vocês. E agora a palavra é com a professora Ivone. Bom, boa tarde. Para mim é um prazer enorme estar aí com vocês. Primeiro porque eu amo a PUC, eu me formei pela PUC, eu fiz mestrado pela PUC e agora eu tenho a honra de ser professora da pós da PUC. Queria agradecer ao professor Marco Aurélio pelo convite, gostaria também de agradecer ao CCE, ao NAD, aos alunos, enfim. Um vasto agradecimento, fico muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do nosso conhecimento. Enfim, meu conhecimento foi uma trajetória de 32 anos pelo NEPAD e depois pela pós da PUC.
E eu gostaria de dividir com vocês hoje, abordando o tema de aspectos psicodinâmicos da dependência. O que eu gostaria de falar sobre isso é que a gente enfatiza muito a questão da substância. E justamente nessa nossa palestra de hoje, nós vamos desconstruir um pouco essa ênfase sobre a substância e vamos tentar falar sobre a relação de cada sujeito com a substância. Nós temos uma abordagem da psicanálise, eu vou falar mais da parte conceitual e a minha grande colega e amiga Sabine vai falar mais da parte clínica, apesar de sabermos que em psicanálise, clínica e teoria se articulam o tempo todo. Bom, gostaria de iniciar usando uma frase que os meus alunos já conhecem muito bem do Fernando Pessoa, que é muito antes do ópio que minha alma é enferma. Vocês sabem que os artistas e os poetas são sempre antecipadores, né, das questões, estão sempre na vanguarda. E eu acho que aí o Fernando Pessoa nos leva a uma questão muito importante, que é o que será visto hoje, que muito antes de haver uma questão de abuso de drogas ou de toxicomania, existem antecedentes, existe cada sujeito com a sua história. É muito antes. Onde o Fernando Pessoa é muito antes do ópio, que minha alma enferma, nós podemos colocar muito antes da maconha, muito antes da cocaína, muito antes do álcool, enfim, de qualquer droga, e pensar nesse antes. E é sobre isso que eu estou aqui para falar. O que nós sabemos é que para ter, pela nossa clínica, é que a situação de dependência a drogas, essa questão toda química que foi tão bem discutida enfim, nas palestras aqui, nós sabemos que existe uma repetição na dependência química, há uma repetição de situações de dependência muito anteriores, como falou Fernando Pessoa. Então, aí nós vamos começar a pensar psicanaliticamente, né? E saber que na psicanálise a gente sempre vai buscar causas, vai tentar escrever essa questão, no caso de drogas, dentro da história do sujeito, tentar entender em que momento de vida desse sujeito se iniciou o uso de drogas e entender que a dependência geralmente vai nos remeter um pouco a essa construção do sujeito que a psicanálise, a iniciar pelo nosso grande mestre Freud, mas que tão bem tem elaborado, né, essas questões. Bom, como diz Winnicott, vamos chegar agora ao nascimento de um bebê. Como diz o Winnicott, não existe um bebê sozinho. Sabemos que o ser humano é o ser mais longamente dependente em toda a escala filogenética. Um bebê sozinho morre, ele precisa ser cuidado. Vamos falar que essa pessoa que cuida é a mãe, mas pode ser, podemos nos referir a qualquer pessoa que esteja cuidando desse bebê. O que o Winnicott coloca? Primeiro, que o Winnicott conceitua uma mãe suficientemente boa. Ele não fala de uma mãe idealizada que nós vemos nas revistas Pais e Filhos, Cláudia, aquelas mulheres super heroínas que saem do parto sorridentes, maquiadas. A gente sabe que o nascimento de um bebê mexe muito com toda a estrutura familiar e, sobretudo, com essa mulher que gestou esse bebê e que vai cuidar dele agora. O que nos fala o Winnicott? Que existe um estado que a mulher, já no final da gravidez, ela começa a experimentar, que se chama de preocupação materna primária. É um estado assim contemplativo dessa mulher em relação ao que está dentro dela, que é esse bebê,
e que seria um estado quase que psicótico se não fosse um estado tão normal. Mas podemos observar que realmente uma mulher no final da gestação, em geral, ela está um pouco fora do mundo externo e mais voltada para o seu mundo interno e para o seu bebê. Esse estado de preocupação materna primária, ele deve perdurar ao longo de alguns meses. O que é esse estado de preocupação materna primária? É uma situação em que essa mãe ela vai estar totalmente sincronizada às necessidades do bebê. Então, ela vai decodificar essas necessidades. Se o bebê está com fome, se ele está com sede, se ele está com frio, se ele está precisando de colo, enfim. Essa sensibilidade, ela é natural e tudo acontece muito naturalmente, e segundo o Winnicott, a maior parte das mulheres consegue exercer esse papel. Queria também enfatizar que se não for uma mãe, se for uma mãe adotiva, ela também vai viver isso. Mas acontece que muitas vezes também por ansiedade ou por depressão ou por algum outro problema, enfim, nós somos todos passíveis de passar por problemas, né? Essa mãe, ela não consegue fazer esse movimento. Então, nós temos duas situações opostas. Uma que o Winnicott chama de reações de invasão, ou seja, aquela mãe que antecipa tudo, que não deixa o bebê esboçar as suas necessidades presentes e que ela, antes da criança sinalizar que quer mamar, ela já enfia a mamadeira ou já dá o peito. Enfim, com a melhor das intenções, não estamos aqui estabelecendo crítica nenhuma, mas o que acontece? Esse bebê, ao invés dele expressar o desejo, né, podemos falar aí do Lacan, né, que o desejo se instala pela falta, né, ele tem que se adaptar à mãe e não a mãe ao bebê. E daí surge o conceito de falso self, né, que seria um filme fantástico do Woody Allen, Zelig, né, aquele que se adapta ao desejo do outro e fica dependendo do desejo e do olhar do outro, ao invés de poder esboçar seus próprios desejos. Falando em olhar do outro, eu me lembrei de uma situação descrita também por uma grande psicanalista, Catherine McLean, em que ela fala, cita uma história em que foi ao Louvre uma senhora com seu filhinho de 3, 4 anos. Vocês sabem que na Europa as crianças vão muito cedo, são apresentadas à vida cultural. E diante do impacto lá da Mona Lisa, do Da Vinci, essa criança começa a chorar e puxa a mãe, e a mãe tenta acompanhar o filho, obviamente fala, meu filho, o que você tem? Aí ele fala, estou com medo. Aí a mãe fala, mas medo de quê? Daquela mulher. Aquela mulher era a Mona Lisa. Mas por quê? Ah, porque para qualquer lado que eu vou, ela me olha e eu não sei o que ela quer de mim. Ela coloca, a Catlan, a psicanalista, que esse seria assim, o protótipo de uma vivência quase que persecutória, né, que nós todos experimentamos. A gente sabe que as grandes obras de arte, né, esse olhar, essas mulheres como Mona Lisa, ou enfim, outras obras de arte, onde você vai, o olhar parece que está te acompanhando. Só que na vida real, existe muito essa sensação do olhar do outro. O que o outro quer de mim? E principalmente essa outra, que é a mãe, né? O que ela deseja de mim. Mas é essa mãe, inicialmente, que tem que se adaptar ao desejo do filho. E acontece que muitas vezes é o filho que acaba ficando dependente. Estou enfatizando a palavra dependente para vocês verem como a questão da dependência começa cedo. Muito bem, se tudo estiver correndo conforme se espera, aos poucos essa preocupação materna primária vai se desconstruindo e vão começar a entrar o mundo, o terceiro, né? O famoso terceiro, que é o pai, mas pode ser outra pessoa, pode ser até a televisão, que faz com que essa mãe
tire esse foco de 100% sobre o filho e passe a poder a resgatar o mundo externo, a vida amorosa, a vida sexual, a vida social. E isso é muito importante que aconteça, até para esse olhar não ficar fixado nesse bebê. E para o bebê poder cada vez esboçar mais os seus desejos e poder construir as suas demandas. Muito bem, então nós estamos vendo essa situação, mas também existe uma outra situação muito dramática, que é descrita por André Green, também outro grande psicanalista, que fala da mãe morta. A mãe morta não é necessariamente a mãe que morreu. A mãe morta é aquela mãe que, por depressão ou por qualquer outra situação, por falta de desejo, enfim, por qualquer motivo, que cada caso vai ser um caso, ela desinveste desse bebê. E aí nós voltamos ao Winnicott, que fala que o primeiro espelho de um ser humano, de um sujeito, que faz ele se construir, é o olhar da mãe. Então, na realidade, o que acontece? Esse olhar da mãe, amoroso, terno, enfim, com investimento narcísico, ele pode ser de fundamental importância para construir o narcisismo no bom sentido, a autoestima, né, como se fala no popular. E se esse olhar não existe, se essa mãe está morta, entre aspas, congelada, aí há uma perda grande de todo o investimento narcísico desse bebê. Muito bem, agora esse nosso bebê já está no seu primeiro ano e vai ter uma grande aquisição para a independência, que é a aquisição da marcha, né? A marcha é a própria liberdade de ir e vir, né? É a própria capacidade, é o símbolo da liberdade, é você poder ir e vir, da independência, né? Então, o que nós vemos na psicanálise? Margaret Mahler, uma outra psicanalista muito famosa, fez uma pesquisa muito interessante com bebês que estavam começando a querer começar a andar. E ela pesquisou várias mães com seus bebês e observou que, enquanto alguns bebês tinham alguma coisa internalizada da mãe que diz vai, né? Essa mãe que diz vai, você tem o direito de conhecer o mundo, de ser independente, porque eu estou aqui cuidando de você. Nessa idade, o bebê precisa ter essa certeza, né? Mais tarde é que essa mãe tem que sair de cena, mas nessa hora em que a mãe precisa estar ali, ela disse que via bebês que iam por incentivo da mãe e que viravam e conferiam que a mãe estava ali, feliz com essa nova aquisição. Por outro lado, ela viu crianças, bebês, que literalmente ficavam, né? A gente sabe que os ditos populares também são muito elucidativos, grudados na saia da mãe. Não conseguiam se desvencilhar. O Winnicott colocava que, geralmente, essas crianças que não conseguem se desvencilhar, que ficam tão grudadas num momento tão magnífico que é a aquisição da marcha, que, claro, que mete medo, né, como todo movimento de liberdade o faz, diz que esses bebês se solidarizam com a mãe. Eles já sabem inconscientemente decodificar, eles se adaptam ao desejo da mãe, então eles são mães que, na realidade, não estão aguentando esse movimento. Isso é muito comum. Cada movimento de dependência e independência de um sujeito é muito difícil, tanto para o sujeito como para sua mãe e sua família, né? Por isso que tem tantas situações difíceis. Sempre quero lembrar que eu estou tentando alinhavar com a questão da dependência química. Nós vamos ver que esse futuro usuário de drogas, quando nós entrarmos na discussão clínica, nós vamos ver que é extremamente frequente, que ao se reconstruir a história de vida desse sujeito, nós vamos ver que alguma coisa por aí se passou, ou está se passando. Muito bem, então estamos aí evoluindo com o nosso sujeito, que vai
eu estou falando um pouco num modelo de classe média, né? Mas teríamos outros modelos, obviamente, também muito importantes. Mas, digamos, essa criança vai para a creche. Umas crianças se adaptam muito rapidamente à creche e ficam muito felizes por estar podendo viver isso, esse contato social com outras pessoas, com outros. Aos poucos eles vão conseguindo se desligar daquela mãe que garante também que está ali, que não vai abandonar, que vai buscar, né? E, ao mesmo tempo, vemos aquelas crianças que de jeito nenhum conseguem se adaptar e que diz Winnicott que, mais uma vez, que é um ato de solidariedade ao desejo inconsciente da mãe. Como que eu posso ser feliz se minha mãe está triste, né? E isso nós vemos muito. Tive na clínica um relato de uma pessoa que falava que no primeiro passeio que ela fez com a escola, aquela alegria, a criançada toda gritando, os professores com as crianças e tal, o primeiro grande momento assim de independência, a mãe seguia o ônibus dando tchauzinho o tempo todo para a garotinha, que não podia se permitir a fazer lá a bagunça dela com as outras crianças, porque ela tinha que ficar garantindo à mãe que ela estava dando beijinhos e tchauzinho. Aparentemente são mães muito amorosas, mas que não deixam realmente o sujeito, o bebê, o filho, se desligar, né? Deixam aprisionado esse bebê em nome de grandes cuidados. Isso tudo, repito, sem nenhuma crítica, porque isso é do ser humano, faz parte das nossas dificuldades e temos que tratar os pacientes e os familiares com muito respeito e com muita atenção e acolhimento, né? Muito bem, todos esses movimentos são muito importantes, mas e aí? Chega a adolescência, e agora é para valer, né? A adolescência é um momento que tem tanta eclosão de hormônios, que a sexualidade genital aflora, né? E que agora é para valer. Ele tem que fazer escolhas amorosas, ele tem que fazer escolhas profissionais, tem que fazer uma série de escolhas e começar a dar os seus gritos de liberdade, sendo que a família, os pais, também vivem com muita dificuldade esse momento, porque, na realidade, é muito difícil saber até onde se dá limites, até onde se prende, até onde se solta. Então, esse é um momento muito fértil para se instalar o uso de drogas. Por quê? Porque afloram tantas angústias, tantas questões, que é um momento muito propício para o uso de drogas. E então eu não quero também estender demais o meu tempo, mas assim uma pergunta que é muito importante é por que quando um sujeito se torna dependente de drogas, porque esse adolescente que pode na adolescência ter experimentado a droga, pode não acontecer nada com ele, mas o pior é que a gente não sabe se vai acontecer ou não vai acontecer, se ele vai se tornar dependente ou não vai se tornar dependente. Então a grande pergunta é por que as pessoas que estabelecem uma relação de dependência com a droga, eles ficam tão fixados na droga. É um objeto de fixação tão intenso, tão dependente, como talvez aquelas situações mais primitivas em que se fazia, se havia essa possibilidade dessa relação fusional que não pôde ser separada, ou essa relação de tanta ausência, de tanta falta, que precisa-se de um objeto. Eu digo que a clínica e a teoria na psicanálise sempre se conjugam. Eu tive uma paciente que dizia que gostaria de que o seu namorado ficasse numa caixa de música que ela pudesse abrir e fechar para ele aparecer e desaparecer na hora que ela quisesse. Ela não aguentava o fato de ter que tolerar que esse namorado tinha uma vida própria, que ele podia querer sair com ela, podia não querer sair.
Enfim, essa situação costuma aparecer muito na questão do usuário de drogas, porque a droga você pode controlar. Controlar não no sentido do uso, você pode controlar esse objeto. Se você tem dinheiro, se você consegue a droga, ela está ali na hora que você quiser. Ela não tem desejo próprio, como o dependente de drogas também costuma a ficar assujeitado. A droga de objeto passa a ser um sujeito, um tirano de qual o sujeito fica dependente e que talvez reproduzam outras situações de vida, né? Falando assim da arte, eu não sei se vocês se lembram no filme do Woody Allen, em que tinha aquela mãe onipresente que ficava mesmo depois de morta rondando no céu o tempo todo. Então, onde ele ia, essa mãe ia atrás, né? Então, a droga ela tem muito essa função fusional. Então, desfusionar é um trabalho difícil. Então, a gente acredita que através da terapia psicanalítica, claro que adequada a uma situação específica da questão de uso de drogas, nós podemos, através até da questão da transferência na psicanálise, da ligação com o terapeuta, nós vamos poder ajudar a entender esses movimentos em relação à droga, entender os movimentos em que há recaída. Então, eu acho que agora, já que começamos a questão clínica, eu vou remeter a palavra à minha querida colega e amiga Sabine enfim, estou aqui aberta para a gente prosseguir a nossa discussão. Obrigada. Professora Sabine, desbloqueie o seu áudio. Léo, por favor, dá um suporte para a professora, desbloqueie o áudio dela, por favor. Ok. Desbloquearam meu áudio. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ótimo. Sim, professora. Bom, antes de tudo, eu agradeço ao convite da Ivone, agradeço mais uma vez estar junto, né, na pós, aqui trocando ideia, na pós da PUC, agradeço ao Marco Aurélio e trocar ideia com Ivone é sempre maravilhoso. E essa nossa caminhada junta já tem muitos e muitos anos, né? E difícil falar, né, em 30 minutos, o que é a clínica psicanalítica, o que é essa escuta que vai focar na singularidade dos sujeitos e, a partir daí, trabalhar para que esse sujeito encontre maneiras de existir mais saudáveis. A gente já precisa partir do pressuposto do que significa essa questão do saudável, né? Mas eu escolhi uma forma da gente começar, que pode ser interessante para a gente dar um rosto, começar a dar rostos para isso tudo que Ivone estava falando, né? Ivone falou dessa trajetória, de como começam a se construir as nossas relações, as relações objetais. Ou seja, como é que elas se constroem, como é que elas vão se construindo, né?
Então, eu queria partir também da poesia, e eles são sempre brilhantes nisso, e ler um trechinho de um poema da Flor Bela Espanca, que é uma das minhas poetisas preferidas, e que eu usei esse trechinho para abrir a minha exposição na época da defesa de tese de mestrado em 2008. O trecho é o seguinte: os meus males ninguém nos adivinha, dor não fala, anda sozinha, dissesse ela o que sente, ai quem me dera. Esse poema está no Livro das Mágoas, e é de 1919, se eu não me engano. E com esse poema, né, parece que dá uma continuidade à fala do Pessoa, os dois são portugueses, né? A fala do Pessoa, mostrando que há uma dor, há uma angústia no sujeito que vem de muito tempo e que por muitas vezes essa angústia ela precisa ser anestesiada. E algumas vezes, em alguns sujeitos, essa anestesia vai se tornar algo sem limites, ilimitado, né? Compulsivo. E aí a gente começa a falar da questão das dependências. Né? Quando Ivone estava falando, eu fiquei pensando, eu falei, na verdade a gente está falando das dependências de droga, mas a gente poderia estar falando de qualquer dependência compulsiva, né? Dependência a relacionamentos, dependência ao jogo, dependência às drogas. A gente, quando começa a falar, a gente vê que a espinha dorsal é a mesma. Mas voltando, eu escolhi o seguinte, eu escolhi da gente dar uma olhada. Tem uma parte da minha dissertação que fala das histórias de vidas. A minha dissertação foi um estudo feito com desenho quanti-quali, tá? Tem a parte quantitativa, estatística, né? E a parte qualitativa, que é essa escuta das histórias de vida de mulheres abusadoras de álcool e outras drogas, tá? Mas é um estudo feito da infância e da adolescência dessas mulheres. É um estudo que volta ao início da coisa, passando pela questão da violência, né? Assim, a gente estuda, eu marquei para a gente estudar as experiências de violência, as experiências, né, das casas, das famílias dessas mulheres, aonde elas estavam inseridas quando elas eram crianças e adolescentes, e a conexão disso, claro que a gente não vai inferir causalidade, mas a conexão disso com o uso abusivo de álcool e outras drogas na idade adulta. Eu acho que isso vai poder ilustrar um pouco o que Ivone já vinha falando, né? Esse estudo, só para a gente falar rapidinho, foi um estudo feito com todas as mulheres que estavam sendo atendidas, mulheres dependentes de drogas, que estavam sendo atendidas no ambulatório do DEPRI de SEAD, né? Na época em abril e junho de 2007. Foram 51 mulheres que elas já eram atendidas ali e elas foram ouvidas, né? Nessa escuta, tem algumas características que é interessante para a gente ir dando rosto, né, para elas. 72 dessas 51 mulheres, que era o N máximo, né, que passaram, né, por essa, vamos dizer assim, por essa investigação, por essa parte da pesquisa quantitativa, onde foi usado várias escalas, né, para detecção de violência, dos níveis de violência que elas tinham passado lá na infância e na adolescência. E parte dessas mulheres, elas também foram ouvidas nas suas histórias de vida. 72% dessas mulheres, hoje em dia, são mães, sem companheiros. 92% dessas mulheres pesquisadas tinham vivido
em lares com abuso de droga, em lares, né, em famílias de origem, com abuso de droga e com violências, com experiências de violência. 92,2% é um número bem alto, que já faz com que a gente pense, né, nessas questões de o que é que precisa tanto ser anestesiado. Essa pergunta sempre me acompanhou na prática clínica, né? O que é que precisa tanto ser anestesiado? E dessas mulheres, 84,3%, eu sei que esses quebradinhos são complicados, mas isso é estatística, tá? 84,3% iniciaram o uso na infância e na adolescência. Então, elas já vinham, a maioria delas já vinham de lares onde o uso de droga era feito, onde eram lares violentos, né? E também elas iniciam na infância e na adolescência. E 60% delas iniciavam com álcool. Eu acho interessante marcar isso por causa da questão da droga lícita. As violências mais prevalentes, né, eram a verbal e a simbólica, que isso é uma coisa interessante da gente ver. 86% era verbal e simbólica, 83% era física e 80% sofreram violências sexuais. Isso para a gente pensar num universo de mulheres que desenvolveram o uso abusivo de substâncias de F10 a F19, né? De uso de álcool a múltiplos usos. Então, contemplava todos os tipos de uso. Isso é interessante para a gente ver o cuidado que foi feito, né? Ou seja, toda a parte quantitativa para a gente dar uma olhada no universo dessas mulheres, mas o que é mais interessante é a gente olhar as falas delas, que são mostradas nos históricos de vidas. 12 dessas mulheres tiveram toda a sua história de vida relatadas. E essa foi uma das experiências mais ricas que eu já passei na minha prática. Por quê? Porque algumas dessas mulheres eram acompanhadas pela abordagem psicodinâmica, outras dessas mulheres eram acompanhadas por abordagens apenas cognitivo-comportamentais, algumas dessas mulheres eram acompanhadas, que frequentavam esse ambulatório, elas participavam tanto de grupos de aconselhamento, quanto de terapias individuais com abordagem psicodinâmica. Isso só para abrir um parênteses para vocês. Esse ambulatório do DEPRID não existe mais, mas na época ele era um ambulatório que conjugava, que combinava todas as abordagens, né? Então ele tinha profissionais cognitivo-comportamentais, tinham profissionais que trabalhavam com abordagem psicodinâmica, tinham grupos com abordagem psicodinâmica, grupos com abordagem de 12 passos, e isso tudo convivia numa harmonia e, inclusive, numa discussão bem rica. Então, você imagina o seguinte, você escuta a história de vida dessas mulheres que trazem, e há uma certa diferença quando a gente escuta essas mulheres que vinham de tratamentos diferentes. Elas partem falando da violência, mas o nível de profundidade que essas mulheres alcançam são diferentes. Então, o que eu escutava, e isso, né, foi relatado, eram mulheres que tinham mais ou menos o mesmo padrão, não tinha uma variação muito grande do padrão socioeconômico e cultural, até porque era um ambulatório público, né? Eu queria ler um pouquinho, alguns trechinhos para vocês, para elucidar. E eu vou ler as falas que estão registradas nas histórias de vida. E vou explicando, tá, mais ou menos em que contextos que aconteciam. Falando de violência psicológica, tá?
Abre aspas. É uma fala de uma mulher. Eu me lembro muito bem, eu não dormia. Ficava lendo até ouvir ele, entre parênteses, o pai, roncando. Tinha medo dele matar minha mãe. Nunca dormi fora de casa. Ela, mãe, culpava a gente da infelicidade dela. A gente, entre parênteses, ela e os irmãos, para ela só atrapalhava. Eu era uma sombra. Ele, parênteses, o pai, de manhã era um, de noite era um monstro. Ameaçava todo mundo. Eles brigavam de luta livre. Era um Iraque, doutora, usando a metáfora de um país em guerra. Uma tensão permanente. Você sabe o que é viver esperando o próximo ataque? Essa fala, eu não, obviamente eu não coloco os nomes, né? Então eu coloco como M1. Foi a fala de um trechinho das falas, né? Que eu vou lendo para a gente ter a dimensão da profundidade e até da compreensão de algumas mulheres que o uso compulsivo de substâncias veio para elas como uma anestesia em fases e momentos que elas não tinham outro recurso. Então, o recurso do corpo, o recurso de anestesiar o corpo, era o único possível naquele momento. Era como se, e muitas vezes é assim mesmo, talvez por isso que seja interessante um olhar, e aí eu vou puxar um pouco Firenze, né? Um olhar empático, né? Para com o paciente, e como isso é extremamente importante, né? Quando a gente olha e diz o seguinte, talvez naquele momento tenha sido o único recurso dentro, né, das questões e de como aquele sujeito podia lidar com as questões dele, que estava à mão. Era um recurso do corpo. Não vinha pela palavra. Aí a gente guarda isso, porque o transformar, né, construir essa pavimentação, pavimentar essa estrada do corpo para a palavra, é exatamente o trabalho da abordagem psicodinâmica. É exatamente o trabalho da psicanálise. É a gente trazer aquilo que estava inscrito no corpo, a dependência química, para a palavra, para que aquele sujeito possa, de alguma maneira, construir formas de lidar com a realidade, outras formas de lidar com a realidade. Vamos continuar a escutar essas mulheres, né? Porque elas ensinam para a gente mais do que qualquer outra coisa. Uma outra fala desse mesmo relato. Aspas. E o pior é que eu não podia falar. Viver é diferente de sobreviver. Você já viu Apocalipse Now? Ela faz essa pergunta para mim, referindo ao filme Apocalipse Now. Eu sou aquele soldado que viveu tanto tempo na guerra que agora não consegue sair do campo. Mesmo depois do fim da guerra, se referindo à morte dos pais dela, estou ali, entre aspas. E aí ela me explica que o ali significava na casa onde ela nasceu e cresceu e viveu, submetida às violências desde os 5 anos de idade. Então, você vê que na fala dessas mulheres, eu estou pegando essa como exemplo, né, elas trazem, inclusive, algum nível de consciência do quão antigos são esses mal-estares, né, que ela estava falando. Só para a gente ir fazendo algumas ligações, né, que vão fazendo mais sentido para a nossa compreensão, tem muita lógica a substância de escolha de M1. M1, né, essa paciente. A substância de escolha dela foi justamente os benzodiazepínicos. Então, ela chega para se tratar nesse ambulatório, dependente, tomando doses cavalares de
benzodiazepínicos, calmantes, né? Tentava acalmar, anestesiar, né? Essa criança, né? Desde muito cedo. Essa criança dela desde muito cedo. Vou continuar mais um pouquinho, só para a gente ir entendendo mais o quão profundo é quando a gente ousa escutar o que realmente deve ser ouvido, que é ouvir além da anestesia. A anestesia é só um muro. Se eu ultrapassar esse muro, eu vou nas causas reais. E aí, são nas causas reais que nos interessam. Porque só que eu consigo, de alguma maneira, fazer com que, trabalhando isso, fazer com que esse sujeito reconstrua, né, a sua forma de lidar com a vida, de se relacionar. Aspas. Ele mexia comigo. Eu colocava a cama atrás da porta para ele não entrar. Entre parênteses, chora. Com 12 anos, já usava drogas. Eu chantageei ele. Ele parou. Com 16 anos, fui estuprada. Intensifica o choro e tem um acesso de raiva. Se tiver fato, ela pausa, ela fica um tempo em silêncio. Eram vizinhos da gente. Fiquei toda arrebentada na linha do trem. Nunca contei. O que ela quis dizer, na fala confusa dela, é que ela era abusada pelo pai em casa desde muito cedo. E aos 12 anos, ela foi estuprada por vizinhos na região. O abuso era ampliado, né? Ia além da casa dela. Agora, imagina que a gente está falando da infância dessas mulheres que estão relatando isso na idade adulta. E o mais interessante é que foram mulheres, essas mulheres, são mulheres na época, né, de 24, 23 e 54 anos. Era vamos dizer assim, uma amplitude bem grande. E algumas delas estavam falando pela primeira vez. Vamos dizer assim, essas experiências. As que estavam falando pela primeira vez eram as mulheres que no ambulatório estavam em grupos. Estavam algumas até abstinentes, em grupos terapêuticos, mas que não tinham individuais, ou que nas suas individuais era trabalhado apenas as questões de uso ou não uso da substância. E aí você via angústias, né, muito grandes ainda, que estavam podendo ser faladas no primeiro momento. Né? Tem muitas falas muito interessantes. Esse trabalho está em domínio público. Se quiser, depois eu deixo para vocês, tá? Facilmente acessado pela internet. Foi uma decisão que a gente teve na Fiocruz de deixar ele em domínio público exatamente para que as pessoas tivessem acesso. Mas ele aponta, e principalmente assim no final do trabalho, quando se olha todas essas histórias de vida e a fala dessas mulheres, a consciência que elas tinham de que falar sobre as vivências que elas tinham tido no passado, com os seus terapeutas, e algumas delas falando a primeira vez ali, o que acabou desencadeando que elas fossem encaminhadas para atendimentos individuais, né? A maioria delas eu tenho, vamos dizer assim, eu até hoje acompanho de longe, né? Sabendo que estão bem. E é muito interessante perceber o seguinte: aquelas que foram acompanhadas pela abordagem psicodinâmica, isso já tem de 2007 para cá, tiveram avanços muito interessantes.
o não uso da substância foi apenas um dos detalhes, mas o progresso, né, nas suas vidas pessoais, os avanços, né, o trabalho de construírem os seus próprios desejos e tudo isso foi construído no trabalho com a abordagem, né, que aí posteriormente elas foram encaminhadas no trabalho com abordagem psicodinâmica, pela transferência, pelo manejo da transferência, pelo acolhimento, né? Eu acho muito interessante quando a gente fala em psicanálise e fala em acolhimento e empatia, porque o psicanalista ele precisa ser sensível, né? A empatia, o acolher o outro, a dor do outro, é fundamental. Essa autenticidade, né? Até o trabalho da interpretação, né? Quando isso se dá, como isso se dá, o respeito ao momento, ao processo do paciente, é fundamental, é um trabalho de tecer mesmo, de reconstrução. De reconstrução, como Ivone bem falou, né, de como se relacionar, das relações, né, de pegar aquilo que, de certa maneira, ficou prejudicado, ficou mal vivenciado, mal acolhido, né, mal abraçado lá atrás e, de alguma maneira, reconstruir isso com esse paciente para que ele possa, se fortalecendo, lidar com a vida de outra forma. E aí, nesse processo, a anestesia demasiada, ela passa a gradativamente não ter mais o mesmo significado, a mesma força. É um processo, parece simples falando assim, né? É um processo de a palavra entra, esse sujeito vai aprendendo a lidar e a suportar, aprendendo na relação transferencial, né? com o analista usando adequadamente, usando bem o manejo da transferência, ele vai refazendo esses caminhos. Eu acho interessante sempre a gente escutar, né, essas histórias de vida, porque elas trazem exatamente essa outra dimensão para a gente, a dimensão do que tem além do uso de drogas, do que tem além da anestesia, e que a gente vai tratar exatamente isso. A gente vai ouvir anestesia, vai ouvir além da anestesia, vai manejar a transferência, vai percorrer esse caminho com o paciente e reconstruir a forma dele de se relacionar com ele e com o mundo. Tá? Só para finalizar, para a gente poder debater, que eu acho que é o mais interessante, tem um estudo. Eu gosto muito de estudos científicos porque trazem à baila exatamente a questão da eficiência e da eficácia. Essas duas palavras são delicadas de se usar, mas tem um estudo que foi até bem premiado, que talvez tenha sido o estudo de revisão mais completo, talvez não, eu acho que foi o mais completo, sobre a eficácia e a eficiência da psicoterapia psicodinâmica, tá? Em transtornos psiquiátricos específicos, incluindo a drogadição, dependência de droga. Que foi um estudo feito que pegou de 1960 até 2004. Ora, são mais de 40 anos de estudos, de revisões e de acompanhamentos e que comprova exatamente isso. Comprova que, comparativamente, né,
a eficácia e a eficiência são, ao longo, né, dos resultados dos anos e tudo, resultados, inclusive, não só, aí continuo frisando, não só da questão do não uso de substância, mas resultados no sentido de uma vida mais plena, mais madura, né? Uma vida rumando para a independência, para ser mais winnicottiana do paciente, né? Esse estudo ele deixa claro o nível de eficiência dessa abordagem para no tratamento das drogadições. E aí, quem quiser também, eu posso depois passar esses estudos, mas são facilmente encontrados, tá? Pelo nome do principal autor. Bom, que eu posso escrever aqui, porque é bem difícil de alemão, né? Então é bem difícil de pronunciar. Falk Lessing. Vou escrever aqui, porque aí vocês ficam com ele. É só teclar no Google, a maioria das obras dele você encontra em inglês, e esses estudos estão em artigo científico também, tá bom? Eu acho que isso é interessante para a gente pensar o seguinte, que a gente está falando de psicanálise, que a gente está falando de toxicomania, drogadição, dependência química, seja o nome que a gente der, mas são sinônimos, né? Mas, sobretudo, o que a gente precisa falar não é do uso ou não uso só de substâncias, né? Não é isso apenas do que se trata. O que se trata é como o sujeito está se relacionando, como é que são as relações do sujeito, como é que é a relação dele com a vida. Porque se eu simplesmente suprimo a substância né? Retiro a substância, aí eu puxo para a gente pensar na frase da Clarice, quando ela diz que cuidado quando você retira um defeito. Pode ser que aquele defeito sustente o seu edifício inteiro. Então, até para fazer isso, a gente tem que ter muita delicadeza e muita responsabilidade também, para que aquele sujeito possa, né, realmente suportar a vida sem aquela anestesia. Então, a gente pode oferecer um suporte real com a abordagem psicodinâmica para que esse sujeito construa outras formas. Vamos à troca de ideia que fica mais rica. Acho que o Lucas não está conseguindo, está sem o microfone. Ativado. Consegue me ouvir? Dá para te ouvir. Dá para me ouvir? Dá. Sim, Lucas. Sim, Lucas, tudo ok? Sim, perfeito. Bom, gente, o que falar dessas apresentações incríveis, contribuições simplesmente espetaculares da Ivone, contribuições espetaculares da Sabine. Enquanto eu ouvia, né, eu estava acompanhando um pouquinho no chat, somente elogios, as pessoas estão tecendo bastante elogios, né, referentes às apresentações, falando que a aula está magnífica, eu só tenho a concordar, foram maravilhosas as apresentações. Realmente somente elogios, né? A Ivone tocou tanto em psicanálise quanto arte, trouxe da infância até a adolescência, e a Sabine também trouxe toda uma riqueza, né, de quem tem uma vivência, de quem tem uma prática com a clínica, né, com a psicanálise nessa área de dependência química. Então, é riquíssimo, né, como a gente pode ver. Antes de passar para as perguntas, o pessoal estava perguntando também no chat sobre o certificado. O pessoal foi enviado já o link, tá legal? E aí, qualquer coisa, vocês podem fazer alguma pergunta, se tiverem alguma outra dúvida, que o pessoal da PUC também está respondendo aí, tá legal? Foram enviadas algumas perguntas, eu vou tentar
ler elas na ordem que foram enviadas. E aí tem perguntas que são globais, né, para ambas as participantes, e tem perguntas que são mais específicas, direcionadas a uma das participantes. Eu vou ler aqui na ordem, então. E aí, conforme for, a gente vai tentando responder todas dentro desses 30 minutos, tá legal? Tem cerca de 4 perguntas, em média. Vamos lá. Primeira pergunta para Sabine e para Ivone. Professoras, vocês, então, diriam que a nossa sociedade machista empurra a mulher, entre parênteses, ou os seus indivíduos, às dependências de drogas lícitas ou ilícitas? E aí eu vou já ler a segunda pergunta, né, que foi feita pela mesma pessoa, e aí depois, qualquer coisa, eu posso voltar para continuar as perguntas. A segunda pergunta é: quem é mais propenso à dependência química, homens ou mulheres? Então, são perguntas bem correlatas, não é? Eu acho que agora, não sei se alguém tem preferência para começar, se é o professor Ivone ou se a Sabine tem preferência para começar, mas acho que a gente pode fazer um debate bem dialogado, dialético aí. Quem tem preferência para começar? Posso começar. Pode começar? Tá legal. Vou fechar meu microfone aqui e deixo Bom, vocês conversando. Bom, essa pergunta é bastante interessante e instigante, né? Falar da sociedade machista, principalmente a contemporânea, a gente sabe que é uma questão bastante importante. Creio que, com certeza, a sociedade tem amplo papel, né, nessa questão de drogas. Nós não podemos desvincular a questão do uso de drogas nem da sociedade e nem da subjetividade, né, da história subjetiva de cada pessoa. Então, eu creio que ambos os pilares são muito importantes. Eu acho que também dizer que a sociedade machista empurra ao uso de drogas, se não me engano, a pergunta focou mais a questão das drogas lícitas. O que nós percebemos na clínica é que as mulheres ficam muito escondidas. Então, a estatística fica muito alterada, né? Fica afetada, porque, pela questão social, a mulher não pode apresentar publicamente um problema de dependência. A gente pode ver na questão do álcool, né? As mulheres bebem com as garrafas escondidas dentro dos seus armários, debaixo das suas camas, né? E os homens ostentam, né, a bebida como uma coisa de macho, realmente. Então, na realidade, o que nós observamos é que as mulheres vêm escondidas. Eu atendi um caso lá no NEPAD muito interessante. A pessoa veio como acompanhante do marido que se tratava lá no NEPAD por dependência à cocaína. E ela pediu, achamos interessante, que ela pediu que queria marcar um horário para conversar com o terapeuta, mas que não fosse coincidir com o horário do marido dela. Ela não queria que o marido dela soubesse disso. E nós atendemos ao pedido dela e calhou de ser eu a pessoa que a atendi. Ela disse assim: olha, ninguém sabe, segredo, tá? Eu também sou usuária de drogas, de álcool e de anorexígenos. Então, essa mulher, ela era extremamente ciumenta, ela tinha muita dificuldade com esse marido e ela se entupia de anorexígenos para poder acompanhar todo esse discurso também moralizante da nossa cultura, de que a mulher tem que ser magra, que a mulher tem que ter um corpo padrão, né? Quase aquele corpo Barbie. Então, é por isso que eu digo, tem tanto a questão pessoal como a questão cultural e social, tá? Se a minha resposta foi suficiente, tudo bem. Se Sabine quiser acrescentar alguma coisa, também acho que seria legal. Concordo em gênero, número e grau, né? Mas eu ampliaria isso para o universo. Você já falou disso, mas ela frisou a questão da mulher, né? Mas eu ampliaria isso para o universo masculino também, né? A necessidade, esse imperativo da anestesia, ele é humano,
né? Ele são patologias contemporâneas, né? Uma vida cada vez mais angustiante e essa oferta de anestesia, né? Eu lembro que o Galina falava isso há 40 anos atrás, que ele dizia que o mesmo mundo que pune o usuário de droga é o mundo que fomenta a drogadição, de alguma maneira, né? Pelo ritmo de vida, pelo estilo de vida, pelo exagero, né, de consumo, de cobrança, de tudo isso. Então, assim, tem peculiaridades, mas eu acho que ambos, homens e mulheres, sofrem com isso. Acho que o Lucas está... Oi, Entendeu? pessoal. Ativaram meu microfone aqui. Muito boa a resposta, bem completa. Vamos então agora tá passando para outras perguntas que surgiram aqui também. Estou só caçando aqui, o pessoal vai mandando as mensagens aqui. Vamos lá. Eu vou tentar botar tudo num balaio só, porque são específicas. Vamos lá. Essa aqui é direcionada para a Sabine. Por favor, como obtenho acesso a essa pesquisa da Fiocruz? Acho que a Sabine pode responder já já. E uma para a Ivone. Professora Ivone, poderíamos dizer que as dependências seriam patologias pré-edípicas em que haveria falhas na constituição egóica? Essa foi a pergunta para a Ivone. Tá legal? Ok. Não vi mais nenhuma outra pergunta aqui. Vou dar uma caçada enquanto as palestrantes respondem. Então, por enquanto é só isso. Bom, posso responder? Eu já devo responder, Lucas, ou tenho que esperar? Pode Posso responder, responder? professora. Sim, pode Tá. Pode responder. responder. Bom, essa pergunta é bastante complexa, tá? Essa pergunta, eu acho que ela daria uma tese, né? Sobre as questões pré-edípicas, né? Eu diria o seguinte para a pessoa que fez essa pergunta e para todos. Na psicanálise, a questão do Édipo é sempre fundamental, porque a questão do Édipo é a questão da triangulação. E o que nós justamente apontamos aqui é essa questão fusional que existe com a droga. Então, essa grande dificuldade de lidar com o terceiro e com a exclusão. Então, eu não diria que é uma questão só pré-edípica, é edípica e que vai remeter a questões pré-edípicas, né? O Édipo é sempre fundamental na psicanálise. Enfim, eu acho que eu até me perdi. Você perguntou sobre questões egóicas. Tudo bem, mas se a gente está falando em psicanálise, nós temos que pensar sempre nas estruturas do aparelho psíquico que Freud descreveu, que é ego, id e superego. Então, sempre a integração dessas três estruturas psíquicas. Então, o ego é sempre resultante enfim, desse compromisso, né, que se chama formação de compromisso entre essas estruturas. Não gostaria de saber se respondi ou se precisamos ainda complementar um pouco. Não sei se Sabine quer acrescentar alguma coisa. Eu acho extremamente complexo, né? Porque como a gente estava falando da singularidade e de cada sujeito e do uso, da representação do uso e do abuso da substância para cada sujeito, eu acho bem complexo e concordo com você. Isso dava uma tese, né? Até
Assim, pela discussão que isso... Creio que não, né? Acredito que não só, que não é isso, que é muito mais plural, né? Que a gente vai estar, talvez a gente possa falar de dependências no plural, de níveis de dependências no plural, né? De formas de dependência, de formas de toxicomania. Toda vez, eu acho sempre muito complicado quando a gente tenta reduzir, né? Tentar simplificar a gente acaba tendo grande chance de cair no erro. Muito bom, pessoal. Eu estou colocando aqui no chat os nomes que me pediram, tá? Eu já coloquei o link da tese e estou colocando o nome, porque eu vi que estão pedindo, porque eu estou com o chat aberto, o nome do pesquisador alemão. Vamos lá, pessoal. Muito bom. A gente ainda tem aí mais alguns minutos aí para responder algumas perguntas. Estão surgindo novas perguntas. Dayana me alertou que eu tinha deixado passar a pergunta dela. Vou estar lendo aqui, Dayana. A pergunta da Dayana, eu acho que é tanto para as duas palestrantes. É o seguinte: gostaria de saber como é atestada a dependência do usuário de maconha. Pela frequência, no caso de usuário adulto com deficiência visual, a droga pode funcionar para suprir a falta desse sentido? Essa é a pergunta da Dayana, tá? Enquanto vocês elaboram uma resposta, vou só olhar rapidamente aqui se tem mais alguma outra pergunta abaixo dessa. Tinha uma pergunta sobre grupos que tinham feito aqui, que eu deixei passar. Bom, não estou encontrando agora. Quem fez a pergunta sobre grupos, se puder reenviar, tá legal? E aí eu vou ler outra pergunta aqui na frente, e aí se puder reenviar, porque eu vi que estava na ordem, eu volto nessa pergunta, tá legal? A próxima que eu estou vendo aqui, desculpe se eu pulei alguma, podem me alertar, mas a próxima que eu estou vendo é a seguinte: e as adolescentes da classe média, cujos lares não têm violência e nem abusos? O que explicar do uso elevado de cannabis? Acho que essas duas perguntas são boas para a gente poder seguir, depois, se sobrar tempinho, a gente retorna. Olha, eu gostaria de reendereçar essa pergunta. Lares de classe média também têm violências, tá? Se a gente for parar para pensar em todas as formas de violência, lares de classe média, lares de classe alta também têm violência. Muitas vezes isso, né, chega aos nossos consultórios também, muitas vezes violências, classe alta, por exemplo, violências que são extremamente difíceis de serem denunciadas, justamente de serem limitadas, né, de sofrerem alguma sanção, justamente por conta, né, da classe social. Então, assim, não, a violência ela permeia todas as classes. Eu também gostaria de complementar. Eu tive a experiência de dar uma aula num colégio de classe média alta do Rio de Janeiro, em vários, mas eu especificamente nesse, a coordenadora me falou que ela havia feito esse convite porque esses adolescentes de classe média alta estão vivendo uma situação de extrema solidão. O que acontece? Com a mudança, né, dos modelos familiares, em que, em primeiro lugar, nem sempre existem separações conjugais, em que as mulheres trabalham, as mulheres também são provedoras. Então, esse adolescente chega da escola e encontra um prato dentro do micro-ondas, tá? E tem que ficar até de noite para chegar uma outra pessoa. Então, a questão não é a violência
não é só a violência explícita. Aí, voltando ao que a Sabine colocou, é muito ampla essa questão das drogas. A gente não está pontuando que seja causada só por violência ou só por abuso. Em inúmeras questões, a gente vê que o excesso também pode ocasionar, e com maior frequência ainda, tudo que vem em excesso, né? Essas mães excessivas, esse tudo que a mais do que... então, que caracteriza a classe média, né? No consumo, nesse apelo ao consumo, isso tudo. Então, você pode ver, eu estou retornando também a Sabine, que não é só a dependência a drogas químicas, mas também a compulsão a compras, a compulsão ao jogo e a compulsão agora aos eletrônicos, a compulsão à comida, né, que é da questão da obesidade. Então, é muito amplo. Todo reducionismo, repito, reforçando as palavras da Sabine, todo reducionismo é uma coisa perigosa e anticientífica. Não é a causa, a gente pode fazer um estudo dos efeitos da violência sobre o uso de drogas, mas não quer dizer que só a violência é que cause drogas, não quer dizer que é só abuso sexual, né? Então, claro que quando você faz um estudo científico, você tem que fazer um recorte. Então, é por isso que existem essas questões temáticas, mas o universo é muito amplo, tá? Enfim, podemos continuar. Lucas está sem áudio. Som, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Sim. Ai, que bom. Fiquei um pouco desesperado aqui agora. Bom, gente, a gente chegou algumas perguntas também do YouTube, né? Eu vou ler uma aqui que chegou do YouTube. Sugestões para cidades que não possuem CAPS AD de serviços para atendimentos. A pessoa me enviou dessa forma. E tinha mais uma aqui no chat. Vou estar dando uma olhadinha aqui. A do chat foi... Em casos de dependência extrema, essa escuta é suficiente ou é necessário trabalhar em conjunto com outras técnicas? Vamos ficar nesse bloco de 2 perguntas, tá legal? E aí eu vou lendo conforme eu vou subindo as mensagens, tá legal? Bom, é para responder já? Eu já posso responder? Perfeito. Bom, eu diria que a questão, o tratamento de drogas é multidisciplinar. A abordagem da psicanálise enquanto terapia, psicoterapia, eu acho que é bastante abrangente, mas nós não podemos achar que estamos sendo capazes de lidar sozinhos. Nós precisamos, com muita frequência e quase sempre, de um suporte médico-psiquiátrico, precisamos do suporte de terapeutas ocupacionais, precisamos do suporte de serviço social, enfim, é muito amplo e cada caso se adequa mais a um tipo de terapia. Não podemos esquecer do trabalho dos grupos anônimos, né, que podem ter pressupostos diferentes do nosso, mas que eu acho que tem todo o nosso respeito e que dão um suporte excelente e que acho que podem dar uma aula de acolhimento para todo mundo, né? Eu acho que o acolhimento dos grupos anônimos é nota 10. Então, apesar dos meus pressupostos conceituais e teóricos serem diferentes, porque eu sou psicanalista, eu acho que contar com o respaldo de outras modalidades
e de outros profissionais é bastante importante. Eu concordo, né? E assino embaixo o que a Ivone falou, que a nossa, assim, esse trabalho multidisciplinar, esse trabalho, né, que vai tecendo junto com o paciente aquilo que é necessário, aquilo que ele precisa, aquilo que ele demanda, é o melhor indicado, né? Cada um na sua singularidade, somando aquilo que vai ser melhor, mais apropriado para cada paciente. Muito bom. Dayana me chamou a atenção aqui que ela pediu para retornar a pergunta dela, que foi a pergunta da Dayana foi: gostaria de saber como é atestada a dependência do usuário de maconha. Pela frequência? No caso de usuário adulto com deficiência visual, a droga pode funcionar para suprir a falta desse sentido? E aí já vou emendar com uma segunda pergunta também, para não acumular muito. Essa questão do recurso compulsivo ao uso de anorexígenos e também dos diuréticos se enquadra mais em um quadro de toxicomania ou de transtorno alimentar / de imagem? Se ficou um acúmulo de perguntas, vocês podem me pedir, me avisar que eu retorno, posso repetir as perguntas, tá legal? Para não ficar muito confuso. Bom, eu não sei se Sabine quer responder, vamos fazer conjuntamente, então. Por coincidência, eu já atendi um paciente com deficiência visual e que, enfim, questões de sigilo a gente não pode entrar em detalhes, mas é óbvio, eu acho que foi muito aqui enfatizado essa solução química, né? Que a dependência a drogas, ela entra com o alívio de angústias. É óbvio que a falta de visão deve gerar muita angústia e pode ser que se utilize como recurso para isso o uso de drogas. Mas isso também, volto a repetir as nossas palavras aqui, nunca vamos generalizar. Generalizar é anticientífico, tá? Nós não vamos generalizar, nós vamos entender que existem muitas pessoas com deficiência visual que não fazem uso de drogas e que lidam com essa deficiência de alguma outra maneira, e maneiras mais ou menos saudáveis, isso não vem ao caso. Então, pode sim, porque qualquer situação angustiante pode ser resolvida, entre aspas, né? É uma solução que não é das melhores, mas pode ser anestesiada com drogas. Teve outra pergunta também? Eu não lembro. Agora eu também não. Não lembro. Isso, teve sim. Eu vou dar uma lida aqui. A segunda pergunta foi... Aqui. Essa questão do recurso compulsivo ao uso dos anorexígenos e também dos diuréticos se enquadra mais em um quadro de toxicomania ou de transtorno alimentar / de imagem? Essa foi a outra pergunta. E aí eu pauso agora e volto com duas perguntas em seguida. Quem vai responder? Se você quiser responder. Bom, tudo bem. Eu não criaria tanta divisão, né? Tanto que agora, vocês estiveram nesse nosso ciclo de palestras também, inclusive foi o professor Marco Aurélio com outro palestrante muito brilhante, que falaram sobre transtornos alimentares e as compulsões alimentares. Então, o uso de anorexígenos e de diuréticos, eles podem ser usados nos transtornos alimentares e podem gerar compulsões por serem drogas, né?
Então, eu acho que essa divisão não tem muito sentido. Eu acho que a gente tem aí dois universos, mas que têm mecanismos muito semelhantes. Não sei se eu Na verdade, respondi. na verdade, assim, existem palavras-chave, né, para a gente detectar isso, que é a questão da anestesia do sujeito. Se todos nós buscamos algum nível de anestesia, né? A realidade, como ela se apresenta, é praticamente intolerável para todos nós, né? Agora, como a gente vai lidar com essas anestesias, a arte, né? As artes, a música, a poesia, né? Também são formas de anestesiar a angústia humana, né? A droga, lícita ou ilícita. A questão não é a anestesia em si, mas a intensidade dela, a repetição dela, é, é, o fato dela passar a se tornar como a única opção daquele sujeito. E aí eu acho que vale a pergunta que eu não lembro se foi da Daiane, quando ela diz o seguinte: como é que se configura a dependência de maconha? Aí a resposta está exatamente aí, né? Ou seja, qual é o lugar que aquela substância está ocupando na vida daquele sujeito? Se aquele sujeito não consegue fazer nada sem a substância, né? Se a substância é a única forma que ele tem de anestesiar, de lidar com a angústia dele, aí a gente está falando de dependência. Exatamente. E não é questão de quantidade, é qualidade também. O sujeito não precisa ser um uso quantitativo só, como que ele se relaciona com a droga. E o efeito também, porque nós podemos observar, por exemplo, no álcool, que nos é familiar, porque a gente convive socialmente, tem pessoas que podem passar a noite inteira bebendo, sei lá, 10 chopes e não acontece nada, e tem uma pessoa que toma um chopp e que vira bola, né? Falando assim no popular. Então, é isso, né? É a relação que cada um estabelece com a droga, né? E, enfim, é muito difícil a gente reduzir, né? A gente tem que sempre ter um olhar singular para essa questão. Muito boas essas contribuições, pessoal. Eu gostaria. Não ouvi. Eu gostaria, para fechar, dizendo, eu gosto muito, estou achando muito legal estar com a Sabine, que a gente tem uma boa interação, e eu tenho aqui um trecho do Fernando Pessoa, quando ela fala da palavra, daquelas mulheres que conseguiram falar, diz Fernando Pessoa: quem não vê bem uma palavra, não pode ver bem uma alma. Então, a gente abriu com poesia, vamos, da minha Fechar parte com também, poesia. fechar com poesia. Ainda tem Muito Clarice lindo. Lispector. Muito lindo. Bom, pessoal, então acho que é assim que a gente encerra nossa última atividade. Reforço mais uma vez o convite para que todos venham conhecer nossa pós-graduação em Dependência Química na PUC do Rio de Janeiro. Queria agradecer a todo mundo que mandou perguntas. Infelizmente a gente não consegue responder todas, né? Mas acho que essa contribuição de 1h30 foi muito elucidativa. A gente conseguiu realmente apreender bastante conhecimento aqui. Então, estão todos de parabéns, tanto quem enviou perguntas, quanto, em especial, as nossas convidadas palestrantes que responderam com muita excelência. Então, queria agradecer a participação de todo mundo aí que esteve acompanhando. O link para receber certificados está no bate-papo. Quem tiver qualquer outra dúvida, pode entrar em contato com a gente pela PUC, tá bom? Ou com o professor Marco Aurélio Negreiros, organizador desse evento aí, com apoio do NAAD, Núcleo Acadêmico de Álcool e Outras Drogas. Com muita honra que eu encerro essa atividade, tá bom, pessoal?